Análise após 24 horas, só que dessa vez será especial. Salve massa, sejam todos bem-vindos ao canal Flávio Antovi. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, compartilhe com suas redes sociais, acione o sininho de notificações e ajude o nosso trabalho, comente o nosso trabalho para que mais pessoas possam ser anunciadas, ser noticiadas e a gente conseguir ir crescer devagarzinho nisso aí. Eu tinha comentado no meu pós-jogo para o vexame do jogo contra o Avaí que eu ia fazer um estudo, ia fazer uma análise após 24 horas, misturado com curtinhas, trazendo algumas informações de uma análise gráfica que eu faço. E eu estou tentando fazer isso desde domingo, só que eu não consigo. Quero ver, se vocês chegarem a ver esse vídeo, pode ter certeza, viu? Que eu estou tentando desde domingo a fazer por um caminho, não dá, faço por outro caminho, não dá, uso um aplicativo de computador, não dá, tudo muito limitado. Quando a gente está começando é tudo muito difícil, mas é prazeroso, pode ter certeza. E eu venho trazer para vocês essa primeira imagem. Eu vou me colocar um pouquinho no canto aqui da direita. Pronto, já aqui na direita, essa primeira imagem que eu apresento para vocês aí, ó, é a minha previsão da pontuação do Galo no Brasileirão. Todo ano eu faço isso. Como que é feita essa tabelinha? Vão entender essa tabela aí, ó. Essa é uma tabela de previsão relativa à tradição histórica dos nossos adversários. Eu pego depois que a CBF libera as tabelas dos jogos, libera a primeira tabela grandona e monto de acordo com os jogos, separando em primeiro turno e segundo turno. E pelos confrontos, pelo histórico, pelo momento atual da equipe, eu faço esse estudo aí, ó. Eu levo em consideração o time, levo em consideração o local do jogo, se é em casa ou se é fora, e se vai ser vitória, empate ou derrota. Por essa análise, eu imaginei que a primeira rodada o Galo viria com empate, por quê? Porque o Tuco não tinha finalizado bem o Campeonato Mineiro, né? E depois o Galo ia jogar contra o Atlético Paranaense, só que o Atlético Paranaense também não estava tão interessante, porque estava preocupado com a Sul-Americana já, naqueles primeiros jogos e tal. Então eu imaginei que daria 2 empatezinhos aí. Voltando para casa, nós teríamos 4 vitórias seguidas, começando com a do Curitiba, íamos fora, ganhava do Goiás, voltávamos para casa para ganhar do América e depois vinha do Atlético Goianiense. E assim eu vou fazendo meus estudos, vou fazendo as minhas possibilidades. Esse gráfico, inclusive, eu cheguei a mandar esse arquivo meu de Excel para alguns amigos meus, para essa tabela completa minha, eu cheguei a mandar para alguns amigos também. E eu fechava o primeiro turno com 40 pontos. Começava o segundo turno, fechava com 36, fechando o campeonato com 76 pontos, pontuação de G4. Podia pensar em brigar pelo título, deve depender muito das outras equipes, mas é pontuação de G4. Eu tinha uma outra tabela que eu passo a fazer, já trazendo agora para vocês como estaria hoje. Nós estamos nessa mesma programação minha, porém, na 27ª rodada, nós fora empataríamos com o Avaí e somaríamos 15 pontos nesse segundo turno. Era aquela programação que a gente fez na parte de cima ali para dar os 36 pontos. Que pouquinho empate contra o Avaí. Porque na ressacada sempre foi um jogo difícil. Sempre foi chato demais ganhar do Avaí lá. E o desgaste natural. E eu pensava o seguinte, nesse momento, o Galo ia estar disputando a Libertadores. Então não ia colocar o time titular. Ia colocar o time misto. A Copa do Brasil. Né? A gente vai pensando nessas variantes também. Aí o que acontece? A gente vai para a realidade da situação. Qual que é a realidade da situação?
A gente pega aquela mesma tabela comparativa em cima e põe a realidade da pontuação agora. Eu imaginava inicialmente 2 empates com 4 vitórias seguidas. Aí o que foi que aconteceu? Tivemos 2 vitórias. Eu falei assim, opa, comecei melhor do que o esperado. Depois vem 2 empates. Eu falei assim, bom, tá dentro da minha programação ainda, só troquei de lado as 2. Aí veio a primeira derrota, fora do meu planejamento. Por quê? Com a América lá em cima, eu tinha imaginado que o Galo ganharia. Veio a vitória depois do Atlético Goianiense, normal, igual estava. Veio empate contra o Bragantino, igual estava. Veio a vitória contra o Avaí. O empate contra o Palmeiras, onde eu imaginava a derrota, eu falei assim, bom, agora a gente está com um empate de crédito. Aí veio o Santos, não, aí veio o Fluminense, onde eu imaginava empate e derrota. Pesada 5, tá lembrado? Depois veio os outros desastres aí. Mesmo assim, fechamos o primeiro turno bem, com 32 pontos. O problema veio para o segundo turno. Né? O Cuca chegou, desde quando o Cuca chegou, foram 10 jogos. Apenas 2 vitórias nesses 10 jogos. Porque ele pegou o Cuiabá e o Corinthians ainda no primeiro turno. E depois 8 jogos no segundo, apenas 2 vitórias. E 3 empates. Mais ou menos a mesma coisa que agora. 2 vitórias e 2 empates, fechando 8 pontos nos 8 jogos. Pontuação medíocre de time que quer ser rebaixado. Time de Z4. Aí, a gente vai para a próxima etapa da minha tabela. Essa próxima etapa, ela se dá em função não mais da camisa em si. Esquece camisa. Nós vamos analisar agora o adversário pela situação dele que ele está no campeonato. Muitas vezes um time não é de tradição e está lá na frente. Ou é de tradição e está lá atrás. Então, como que eu considero isso aí? Eu considero que os nossos adversários, estando entre primeiro e quarto, nós temos 30% de obrigação de ganhar, porque a derrota em casa não é vexaminosa. Se a gente, igual agora, a gente está em sétimo. Então, se a gente perder para qualquer um desses 4, eles estão bem melhores que a gente dentro de casa. E mesmo assim ainda vale uma pontuaçãozinha. Assim como jogar lá fora, vale uma pontuaçãozinha pequenininha, mas vale. Do 5º ao 8º, em casa, meio a meio. Fora, 20% ainda, tal, porque vale a pena. Do 9º em diante, começa a ter a obrigação de ganhar em casa. Né? Assim como do 13º ao 16º, praticamente o empate já não existe. E do 18º até o 20º, tanto em casa quanto fora, é obrigação de ganhar. Quando a gente faz isso e pega o primeiro estudo feito lá atrás, a gente vai ter essa coloração aí. Ó. Só uma observaçãozinha aqui, nas 3 primeiras rodadas não entra nesse estudo, por quê? Tudo muito embolado. Tudo muito embolado e a gente não consegue ter uma separação de quem está no segundo, quem está no terceiro. De repente, igual esse ano, a gente teve 6 times na primeira posição na primeira rodada, depois 8 times na segunda posição, acho que foi na segunda posição, sei lá. Então eu comecei a marcar isso a partir da 4ª posição. E se a gente observar pela coloração vermelha e laranja, que são as 2 faixas onde a nossa obrigatoriedade de ganhar não é tão grande, a gente só usou 4 jogos. Contra o Bragantino, que estava em 6º colocado, contra o Palmeiras, que era o líder, contra o São Paulo, que era o 8º colocado em casa, e contra o Corinthians, que era 2º também em casa. Os outros, tudo já com a obrigatoriedade de ganhar. Aí, se a gente usa essa pontuação minha, a gente faria 37 pontos, 3 pontos abaixo do que a gente tinha imaginado lá, dos 40, em função desse fator de multiplicação. E no segundo turno, a gente também pegaria 2 daquela faixa lá entre o 5º e o 8º, e só o Palmeiras agora, na próximo confronto, que vocês vão ver o que é interessante. Ó. O restante tudo é time que a gente tinha obrigatoriedade de ganhar praticamente, fazendo 17,4 pontos. Como o Palmeiras a gente não tem a obrigatoriedade de ganhar, a gente tem um fator de multiplicação
que dá 0,9. Se eu tirar 0,9 ali, vai para 16,5. 16,5. 16,5 com 8,37, né, vai dar o quê? Vai dar 54,53 e alguma coisinha, quase aquele 54, 53,5. 53,5 é a pontuação que a gente teria hoje com o vice colocado contra o Palmeiras, confronto direto. A gente podia estar indo para a liderança na próxima rodada. Só que a realidade é essa aí, ó. 32 pontos, segundo turno, pífio, como diz o Beto Guerra, pífio, medíocre, 8 pontos, pontuação de Z4 no segundo turno. 8 pontos em 8 jogos, 1 ponto por jogo. Ridículo. Aí a gente vê no somatório total, que dá os 40 pontos, ó, 32 no primeiro turno, com 8 segundo, 40 pontos. O que a gente teria feito, na minha imaginação, lá na apenas no primeiro turno, a gente conseguiu fazer o ano todo até agora. E aí a gente vê que o gráfico é esse aí, ó. Olha só, a tabela da coluna é justamente aquela previsão lá inicial. E olha como é que o Galo ficou mal nela em vários jogos. Na terceira, quarta e quinta rodadas, na 11ª, 12ª rodadas, depois 18º, 19º, 20º, 21ª, 23ª, depois na 26ª e 27ª. Na hora que eu fui passar para cá, eu tenho que consertar isso depois, que está com a marcação lá de primeira. Na primeira, na 10ª, ela é a 20ª. Eu vou deixar isso aí, não vou trocar agora não. Depois eu troco no original. E isso aí gera esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico interessante. A gente começou bem, ó. Se a gente olhar lá na primeira rodada, primeira, segunda, terceira, estamos na mesma pontuação do líder. O que difere para a gente estar em segunda colocação apenas é o saldo de gols. Começa a distanciar um pouquinho e tal, empata de novo na 8ª posição, na 8ª rodada, a gente volta a empatar de novo na 17ª rodada, depois começa a desandar a maionese. Desandar a maionese para a gente chegar finalmente nessa gráfica de pontuação, de posição. Eu falei que a gente não conseguiu chegar em momento algum na primeira posição. E o pior foi tudo 13º lugar. 13. 13 é o número do Galo. 13 é o número do Galo. Justamente ali que a gente afundou. No 13. Fazer o quê? Segundo turno, Garrão no 7º. Um lampejozinho na 22ª rodada. Mas nada. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado do meu estudozinho. Quem chegou até agora aqui, por favor, deixa aquele like, deixa aquele joinha pra gente. Ajuda bastante o canal. E compartilhe com suas redes sociais, compartilhe com os outros atleticanos. Tá bom? É isso aí, massa. Fiquem todos com Deus. Um abraço e até a próxima. Valeu!